Você está pronto para agir assim que essa crise passar? Eu venho avisando as pessoas de que quem estiver preparado, tiver aproveitado esse momento para estudar, para analisar, para reestruturar a vida e a empresa, sairá vencedor. Este momento é único. Ninguém passou por algo semelhante nos últimos 100 anos. E aí tem que ficar enclausurado. Quando que você viu isso? E ainda mais com esse monte de acesso à TV, à internet. E aí é claro, né? Tudo vai depender do que você escolher. Você pode escolher usar o seu tempo com as coisas boas ou com as porcarias, que é o que não falta nesses ambientes. Eu tenho certeza que a gente vai sair completamente diferente, não só do ponto de vista humano, como também de oportunidades. Tem muita gente criando novas empresas, como sempre ocorre em todas as histórias que a gente vê aí de crise. Algumas pessoas, infelizmente, vão quebrar, outras vão mudar o posicionamento da empresa ou da carreira e outras ainda vão criar novas empresas, né? Quando surgem muitas startups, né? Então a gente pode aprender muitas coisas com essa crise se a gente estiver realmente preparado para agir depois que ela passar. Como, né? Você deve estar pensando, como é que eu vou fazer isso, Marinês? Então vamos lá para alguns pontos que eu vou te apresentar. Primeira coisa, você tem que entender de gestão de crise. As pessoas sabem muito bem como agir quando está tudo indo bem, quando está tudo sob controle, mas elas entram em parafuso quando os ventos mudam e aí a crise se instala como agora, não é mesmo? Então, gente, não basta você só ficar olhando os números, fluxo de caixa, as despesas. Claro que tudo isso é importante, mas quem é que está gerando tudo isso para nós? As pessoas. Se a sua equipe estiver desorientada, com medo de perder o emprego, eles não vão conseguir atender bem e muito menos vender. Então a gente precisa realmente, nessa gestão de crise, aprender e desenvolver o que eu chamo de inteligência emocional. Quer dizer, mudar o mindset, a mentalidade, né, que entende que as técnicas que funcionaram no passado não funcionam mais nos dias de hoje, elas estão obsoletas. E a ciência vem renovando aí vários conceitos de vendas, de marketing, de atendimento ao cliente e cada dia os meus clientes estão aprendendo cada vez mais como aproveitar essa crise e enxergar as oportunidades. Tem gente faturando muita grana, sabe aquela história? Alguns choram, outros vendem lenço. Então eu desperto essa percepção, essa intuição, esse olhar de que ninguém está vendo o que está bem debaixo do nariz, a oportunidade. Esse é o segredo do sucesso e precisa realmente treinar a sua mente para isso, senão não vai conseguir realmente. E aí, continuando, a gente tem o quê? Muita gente teve que aprender na marra a olhar os números, a planejar a parte financeira, né? E também você vai ver que nessa hora, né, como o seu cliente está reagindo a você. Se você esteve do lado dele, né, foi parceiro, ajudou, encantou com os seus serviços ou produtos, ele não vai pedir cancelamento do seu serviço. Mas se você tratou ele como um número, só lembrava dele na hora de cobrar, com certeza ele vai aproveitar o momento e às vezes até mesmo sem precisar, ele vai cancelar ou vai te dar um calote, né? Não vai pagar. Claro que, gente, não posso generalizar, não é todo mundo que é assim. Eu, graças a Deus, tenho os meus clientes, eles estão firmes e estão comigo. Mas por quê? Porque a gente aprende a lidar com o cliente e se colocar no lugar dele, né? E aí a gente tem que analisar cada caso, se for você que está recebendo os pedidos de cancelamento, para ver como que esse impacto financeiro vai afetar você, né? E aí você vai entender quem são realmente seus clientes de verdade, aqueles que reconhecem o seu esforço, que não vão te abandonar porque eles precisam dos resultados que você oferece. Então, se for preciso, veja se você pode aí prorrogar alguns prazos de pagamento, né? Se você puder, claro, ajude o seu cliente, ele nunca mais vai te abandonar e ainda vai ser muito grato e com certeza ele vai passar a indicar muitos clientes depois que toda essa crise passar. Uma coisa que muita gente esqueceu, né, é o relacionamento com o cliente, né? E mesmo à distância agora, a gente tem que continuar do lado dele, tem que reforçar os mecanismos digitais, online, né? Porque eles estão desesperados.
precisando de alguém que fale para eles o que eles têm que fazer. Gente, sonhos foram interrompidos, foram destruídos nesse momento. E é hora de você se colocar no lugar dele, propor soluções, ouvir como ele está, ficar do lado dele, levar informações que deixem ele mais tranquilo. Então você tem que entender a agonia dele, o que ele está passando, o problema, e você tem que ser a solução. Você terá que ter muito conteúdo para compartilhar com esse cliente por meio de vídeos, artigos, dicas, enfim. Ocupe a mente dele com coisas que ajudem a resolver os problemas dele. Não fique longe, trancafiado na sua casa. A comunicação tem que ser afinada e de acordo com os princípios da neurociência, que é o que eu venho falando o tempo todo, que entende e respeita o comportamento humano, e não tem nada aqui, gente, que seja manipulação, que seja coisas que não otimizem os relacionamentos. O importante é que a ciência promove a comunicação sem atritos, né? E quem usar de forma errada são os vigaristas, né? E aí não se preocupe, porque os clientes não estão se deixando mais enganar. Vendas, muita coisa mudou. Como é que a gente vai continuar vendendo se tá todo mundo trancafiado em casa? Agora, gente, aqueles que resistiram a ter vendas online, loja virtual, é que quando estava tudo indo bem, né? Agora eles são forçados a fazer isso. Senão, por onde vai entrar o dinheiro? E aí essas pessoas finalmente, sem medo de arriscar, elas verão quantas oportunidades existem nesse universo online. Muitos dos meus clientes criaram várias oportunidades online e estão ganhando dinheiro. Agora imagina que legal, vai continuar isso depois da crise. E a gente tem que continuar estudando, treinando as equipes, porque para atuar nesse universo online é bem diferente do que o presencial. Então, vender em tempos de crise e ainda online é um grande desafio aí para sua equipe, né? Para o seu vendedor, que tem que estar realmente preparado. A técnica muda, a comunicação muda, a forma como apresenta os serviços também muda. Então, a neurociência, ela também atua e ajuda em vendas, pois é tudo uma questão de você administrar o medo do cliente, o receio que ele tem de perder dinheiro ou de ser enganado, né, gente? Afinal de contas, está cheio de vigarista aí no mundo online. Então, mais uma vez, a gente precisa ter o quê? Inteligência emocional, gestão das emoções, se colocar no lugar do cliente, pensar como ele pensa, e isso não é técnica de vendas, né? Você não pode ser um tirador de pedidos, você tem que ser um cara que vendas está na sua cabeça, né? Você tem que ser humano, isso que é mais importante. Uma outra coisa que ninguém liga muito quando tá indo tudo bem é o quê? Desperdícios. As pessoas, elas só economizam quando elas passam por uma crise dessa, né? Essa cultura de guardar dinheiro, de não desperdiçar, precisa continuar. Tem que ser implantada na cabeça das pessoas, né? Em especial nos mais jovens. Os mais jovens, eles foram educados para satisfazer todas as vontades, a hora que quer. Claro que nem todos, antes que alguém fale, eu não sou assim. Gente, esta geração é uma geração de consumo e eles não adiam o prazer. Entrou o dinheiro, gasta, entrou o dinheiro, gasta. Já a minha geração, ela foi treinada para planejar, para pensar a longo prazo e não torrar tudo agora. Quer dizer, para empurrar um pouquinho mais o prazer. Então a mente, ela tem que estar no controle, e a neurociência tem técnicas que fazem as pessoas acordar antes de afundar o negócio. Agora, uma coisa que todo mundo acho que deve estar percebendo é a criação de parcerias. Gente, não é hora de ficar sozinho ou de ter orgulho, de não pedir ajuda. Forme parcerias, a gente está todo mundo no mesmo barco. Chame os seus parceiros e pense em soluções que sejam boas para todo mundo. Agora, é claro, aquele modelão antigo, eu ganho, você perde, né? Esquece, isso daí não vai funcionar. Aliás, não vem funcionando, mas ainda tem gente que insiste. A gente precisa reformular a mente para entender que quando a gente soma, todo mundo ganha, certo? Bom, eu não preciso falar que nós vamos ter um salto tecnológico, né? As pessoas realmente aprenderam a usar a internet sem medo, mesmo que foi por livre e espontânea pressão, né? As pessoas resistiram, mas agora elas não têm outra opção. Se elas ficarem isoladas em casa sem internet, acho que aí vai ser pior. Então tá na hora da empresa ou você pensar em realidade virtual, inteligência artificial,
robótica, robôs, cursos online, vendas online, quer dizer, melhorar a qualidade da sua internet para ela não ficar toda hora caindo, ficar perto do cliente mesmo sem ser presencial. A gente tem que estar na cabeça do cliente. Bom, e o outro que eu amo de paixão, o home office, ele está cada vez mais forte. E a sua empresa precisa ter o quê? Cibersegurança. Porque senão como é que seus colaboradores vão trabalhar remotamente sem os servidores da empresa serem invadidos? Além disso, né, a gente precisa preparar a casa deles para poder trabalhar remotamente. Até a medicina está atendendo pela telemedicina e eu espero que continue, assim como outras profissões que às vezes o cliente exigia que fosse presencial. E hoje em dia isso vai ser ótimo, né? Porque vai gerar economia de tempo com os deslocamentos, não teremos tanta poluição, tanto trânsito, né? E aí você vai poder atender mais pessoas em vez de ficar parado no trânsito, né? Então isso vai ser legal, vai ter muitos aplicativos mais para controlar esse tipo de trabalho, seja de consultoria, de atendimento online. Educação, que maravilha, muita gente passou a ler mais, ler e-books, né? Porque antes tinha que ser só o livro, tem gente vendo muito filme, fazendo cursos, enfim. Existe uma grande demanda que estava reprimida porque as pessoas tinham medo, preconceito, né? E às vezes agora estão sendo forçadas a testar. E isso vem aumentando o nível educacional, cultural das pessoas que estão aproveitando esse tempo para estudar, para trocar informação. E aí eu vejo que as pessoas ficarão muito mais criteriosas, em vez de acreditar nesses falsos gurus que falam sem ter experiência nenhuma, só porque eles são bonitinhos nos vídeos, né? Não tem base de conhecimento ou de pesquisa. Bom, e os aluguéis? Como é que fica se todo mundo for trabalhar em casa, Marinês? Bom, tanto os aluguéis de casa como de escritórios, eles vão ter que se reformular. Primeiro que as casas vão ter que ter um escritório e uma entrada à parte, né? Como muitas das casas americanas, que as pessoas já trabalham em casa, então vai ter que ter um escritório. Quem for alugar esses espaços, casa ou escritório, tem que ter uma excelente internet e janelas anti-ruídos, né? Então, os escritórios eles vão ter que ser inteligentes e serão muito procurados por pessoas, empresas que querem diminuir os seus custos, né, de repente estar num prédio comercial extremamente caro. Bom, o padrão de consumo vai mudar, isso já está claro para você, né? Eu já venho falando para as pessoas, pessoal, tá difícil, você não tá ganhando dinheiro, mas a demanda tá reprimida. Essas pessoas estão trancafiadas em casa. É como se fosse um avião que você tá segurando e ele tentando lá decolar, claro, se você tiver superpoderes. Mas a hora que você soltar, ele vai pro céu feito um foguete. Então, essa é uma curva que não é uma análise minha, é uma análise de alguns cientistas políticos, que a gente despencou em termos de consumo, enfim, e agora nós vamos ter uma recuperação igual, porque as pessoas vão querer voltar para os lugares, vão querer voltar, continuar os planos que elas tinham de comprar as coisas, claro, a menos que ela tenha sido demitida, mas eu acho que essas pessoas logo vão se recolocar, porque novas empresas vão surgir, novas startups, novos aplicativos, e isso vai realmente demandar e vai precisar de gente experiente e inteligente. Então, esteja preparado, né, para você poder ajudar aí quando tiver essa retomada da economia, que eu imagino que seja em breve. E para finalizar, eu não estou aqui, né, para consolar ninguém, nem passar a mão na sua cabeça e falar que a realidade está ótima, mas eu estou aqui para mostrar que existe uma realidade de possibilidades e oportunidades. A gente vai se recuperar. Eu já passei por pelo menos umas 10 crises. Uma delas, o governo tirou todo o meu dinheiro, ele simplesmente confiscou o único dinheiro que eu tinha. Então, eu sei que talvez essa minha experiência não sirva de consolo e nem deve servir mesmo. Só quero aqui compartilhar a minha experiência de uma pessoa que já passou por isso outras vezes e a gente consegue superar. Então, vem comigo, mas você precisa estar preparado, porque crise não é para amador não. Tô te esperando.